Oi, gente, tudo bom? Então, como a gente não vai ter aula presencial nessa quinta-feira, dia 19, né? Eu resolvi gravar esse videozinho para explicar um pouquinho para vocês os métodos clínicos que a gente tem para realizar o acompanhamento farmacoterapêutico e explicar a atividade que vocês vão ter que fazer para me entregar, tá bem? Então, eu vou falar um pouquinho dos métodos clínicos para o acompanhamento farmacoterapêutico, relembrar a vocês, né, que o acompanhamento farmacoterapêutico, ele é um serviço farmacêutico que é provido durante vários encontros, né, com o paciente. Então, ele é um dos serviços mais que exigem mais conhecimento do farmacêutico para realizar o acompanhamento. E nesses encontros que a gente vai tendo com o paciente, a gente procura identificar os problemas relacionados aos medicamentos, né? Os PRMs, a gente procura identificar resultados negativos da farmacoterapia. Então, por exemplo, um medicamento que não está sendo efetivo, né? Uma duplicidade terapêutica, entre outros problemas que vão surgindo. E assim a gente busca a causa desses problemas, né? Analisa essa causa e faz as intervenções que são necessárias, né? Para resolver esses problemas e documenta todo esse processo. Tá? Então a ideia do acompanhamento é a gente trabalhar com aqueles pacientes que têm mais dificuldades com o tratamento, né? Que quando tu chega no balcão da farmácia, ou quando, né, o paciente está hospitalizado, vai ganhar alta, a gente percebe que esse paciente ele precisa de um acompanhamento mais de perto para conseguir, então, seguir com a sua farmacoterapia ideal, tá bem? Então, a gente realiza o acompanhamento através de consultas farmacêuticas, né? Então, as consultas farmacêuticas nada mais é do que o encontro entre o farmacêutico e o paciente, onde então a gente vai oferecer durante a consulta diversos serviços, né? Inclusive o manejo de problemas autolimitados, a gente pode fazer numa consulta farmacêutica, revisão da farmacoterapia. Então, a consulta farmacêutica ela vai aparecer nos diferentes serviços farmacêuticos, tá? E conforme, né, a complexidade, durante a consulta, a gente vai oferecer algum procedimento, verificação de pressão, verificação de glicemia, né, alguns parâmetros físicos a gente também vão ser necessários durante a consulta farmacêutica, tá? Então aqui tem alguns modelos de consultório farmacêutico, né, então onde a gente pode realizar a consulta. Bom, voltando então ao método clínico para o acompanhamento farmacoterapêutico. Então, o método clínico clássico, então todos os métodos que a gente for estudar, né, todas as metodologias para fazer acompanhamento farmacoterapêutico que a gente for estudar, elas seguem esse método clínico. É dividido em 4 fases. Primeira fase, a gente vai coletar dados. A gente vai organizar esse conjunto de dados do paciente, que vai incluir história clínica, exame físico, resultados laboratoriais, coletar informações. Na segunda fase, que daí essa segunda fase normalmente a gente não faz na presença do paciente, então a gente faz a entrevista farmacêutica, coleta os dados, né? E vai estudar o caso do paciente nessa segunda fase. Então, que é identificar os problemas. Então, a gente vai fazer uma lista, né, de problemas que o paciente possui, enfim, né, que a gente conseguiu identificar. Na terceira fase, né, é o plano. Então, a gente vai desenvolver um plano de ação para cada um dos problemas identificados. E na fase 4, a fase de seguimento, que é onde a gente então vai acompanhar o processo, né, das ações que a gente realizou. Esse método clínico clássico, ele é também abordado pela classe médica. Então, os médicos também seguem essas 4 fases. Coletam os dados, identificam os problemas, traçam um plano para cada problema e acompanha. Segue, né, esse paciente e vai trabalhando em cada um dos problemas que ele identificou com o paciente. Tá? No acompanhamento farmacoterapêutico, a gente tem 3 métodos, existem mais, mas os mais conhecidos, né, os 3 métodos mais conhecidos que são padronizados para o acompanhamento farmacoterapêutico é o método Dader, né, então a metodologia Dader, o método de Minnesota, né, que é o PWDT,
que a gente utiliza para fazer análise da farmacoterapia pelo farmacêutico e o método que o pessoal de Curitiba, uma equipe de Curitiba, desenvolveu, tá? Então, ali a gente chama de método de Curitiba, porque é uma metodologia que eles desenvolveram para o município de Curitiba, mas ele é muito bom, ele é uma adaptação brasileira, porque a gente não tem nenhum método brasileiro, então ele também é um método muito bom para realizar o acompanhamento farmacoterapêutico, tá? Esses 4 métodos precisam de 2 coisas principais, tá? Vínculo com o usuário, então o paciente ele tem que ter uma corresponsabilidade e conhecer o usuário. Então não adianta a gente querer fazer um acompanhamento farmacoterapêutico sem estabelecer esse vínculo e sem conhecer esse usuário de forma integral, integralmente, tá? Então, os métodos que a gente vai estudar, as metodologias, elas todas são, né, tem essas 4 fases que derivam lá das 4 fases do modelo clínico clássico da medicina. Tá? Então, o primeiro é coletar e organizar os dados do paciente. Então, por que né, ele está tendo essa consulta, dados específicos, história clínica, história da medicação? Então, a gente coleta os dados na entrevista farmacêutica. Coletamos os dados, a gente vai identificar problemas relacionados à farmacoterapia. Estamos aqui no passo 2, né? Nada mais é do que então a gente fazer uma análise da situação desse paciente, revisar a farmacoterapia e identificar, né, os problemas presentes e os problemas potenciais que podem vir a surgir. Ah, identifiquei uma interação medicamentosa que pode causar um sangramento. Bom, mas ele não está com sangramento agora, ele não está com sangramento ativo, mas pode causar um sangramento. Então, ela é uma potencial. Então, a gente tem que identificar tanto aqueles problemas que estão presentes no paciente quanto os potenciais. Bom, depois que identifiquei os problemas, eu vou elaborar um plano de cuidado em conjunto com o paciente. Então, a gente vai definir quais são as metas terapêuticas. Olha, a gente tem que baixar a sua pressão arterial a 12/8. Isso é uma meta. A sua glicemia tem que. Hemoglobina glicada, né? Para monitoramento do diabetes, a gente utiliza muito a hemoglobina glicada. Então, a sua hemoglobina glicada, o paciente tem que ficar abaixo de 7%. Então, a gente tem que ir definindo as metas, né, com o paciente e realizar intervenções que são necessárias. Então, as intervenções farmacêuticas, elas vão desde encaminhar esse paciente para o médico, realizar ajuste, né, para realizar um ajuste de dose, troca de medicação, intervenções em termos de educação, então, né, conversar com esse paciente, explicar como é que é, por exemplo, paciente diabético, o autocuidado, explicar para um paciente asmático como é que se usa corretamente a bombinha, tá? Então, essas são as intervenções. Depois que fez essas intervenções, traçou o plano, né? Então, a gente agenda um retorno para acompanhar e seguir acompanhando esse paciente. No quarto momento, né, na quarta fase do acompanhamento, a gente vai ver os resultados e o progresso do paciente. Bom, aquelas intervenções que eu planejei com pacientes, metas que eu defini com ele, estão sendo alcançadas, né? A gente alcançou isso, a gente está tendo resultado. Surgiram novos problemas, o paciente incluiu uma nova medicação, né? Surgiu uma nova medicação, então a gente está num processo né, de acompanhamento para identificar sempre novos problemas. Então, isso é um ciclo. Né? E o acompanhamento, às vezes, o paciente fica a vida inteira junto com a gente, né? E a gente realizando esse acompanhamento.